o amor imutável de Cristo Jesus, aquele que entregou a sua vida por nós, e a presença fortalecedora do Santo Espírito do Senhor, seja sobre nós, a sua igreja, não somente hoje, mas para todo o sempre. Amém, irmãos? É uma grande satisfação estar com essa amada igreja. Nós nascemos na cidade de Vitória, fui criado em Vila Velha, e na minha rua, ou na rua onde eu morava, minha vizinha de frente era uma menina chamada Patrícia, e nós fomos criados na mesma igreja. Um dia um primo meu, olhando para aquela morena de cabelos longos, com uma pinta singular no rosto, disse: rapaz, que moça bonita essa da sua rua. E eu então despertei ali, eu disse: meu Deus, do meu lado, eu andando longe, e ela era a melhor amiga, e ainda é, da minha irmã, uma das grandes filhas da minha mãe, e eu também fui criado dentro, basicamente, da casa dela. E no ano de 1995, nós então nos casamos, e fomos servir ao Senhor em uma base missionária. Passamos 2 anos, até que em 97, nós ingressamos no seminário, e foi um tempo muito precioso da parte de Deus na nossa vida, quando então conhecemos outras pessoas. Seguimos dali, através de um amigo em comum chamado Pastor Celso, que hoje pastoreia uma igreja de Belo Horizonte, para Colatina. Ele nos convidou para pastorear a família dele ali em Colatina. E pela misericórdia do Senhor temos estado com aquela igreja até esse tempo agora. Meus amados irmãos, eu gostaria de convidá-los, e amanhã a gente fala mais um pouquinho sobre a nossa vida, para que pudéssemos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 55. Profeta Isaías, capítulo 55. Eu estarei lendo do verso de número 10 até o verso número 13. Profeta Isaías, capítulo 55, do 10º versículo ao 13º versículo. Isaías 55, 10 a 13. Nos diz assim a boa palavra do nosso Deus: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. O verso número 11, na verdade, é um verso que a gente precisa ler fazendo sempre uma pergunta. A pergunta é: o que lhe apraz e em que prosperará? Este é o entendimento que teremos na resposta em que o próprio Deus se propõe a nos mostrar a partir do verso de número 12 e 13. Então, a pergunta é feita, embora ela esteja aí apresentando uma promessa, mas ao nosso coração nós precisamos dizer assim: o que apraz e em que prosperará? E então diz assim: assim será a palavra que sai da minha boca. Então ele está fazendo uma comparação ao verso número 10, da forma ordinária, progressiva, histórica e redentiva para com que Deus usa ao então abençoar a terra, vindo da parte dele, não é de outra coisa. Então Deus está aí apresentando uma analogia de como a chuva e a neve têm o poder transformador, restaurador e produzir no coração do seu povo agora o propósito para o qual eles foram criados. E aí a última parte do verso 13 vai dizer isso, que é a adoração. Então o verso de número 11, torno a lê-lo, diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para a que designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados, os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Você percebe que o verso número 12, ele está falando da manifestação da criação
em louvor e adoração a Deus. Então tomar este texto e dizer assim, tá vendo? Há um ordenamento para que o culto então seja ele feito com palmas. Ei, não há nada disso. O texto não está prescrevendo isso. O que o texto está prescrevendo é a criação presta louvores ao Criador. Verso de número 13, vamos ler juntos este versículo, todos a uma só voz. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. Deus de graça, de bondade, de misericórdia, Deus presente neste lugar, Deus altíssimo, único, digno de todo louvor, de toda honra e de todo engrandecimento. Nós rogamos que o Senhor, ó Deus, possa abrir o nosso entendimento, que o Senhor, ó Deus, possa falar ao nosso coração, de modo que possamos colocar em prática, ó Deus, aquilo que o Senhor tem, ó Deus, como ensinamento à nossa vida. E nós rogamos, ó Deus, neste lugar, mais uma vez, que as palavras dos nossos lábios, ó Deus, que o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Ti, rocha nossa e Redentor nosso, em nome e por amor de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, pode ser que na caminhada cristã, em algum momento da vida, mesmo a igreja com 30 anos, ela tenha em seu histórico os momentos da adversidade. Há momentos que na nossa caminhada cristã, particularmente, também somos tomados com aquilo que parece ser um divórcio entre aquilo que nós almejamos, as expectativas do nosso coração e o que estamos enfrentando naquele momento. As circunstâncias adversas, elas estão postas a todos os seres humanos. Moisés, o grande guia, o grande líder da nação de Israel, o maior profeta do Antigo Testamento, a quem o Senhor falava face a face, em um dado momento da sua jornada, ele diz, olha, risca o meu nome deste livro. Ele diz, eu não dou conta de caminhar com este povo. Quando você olha para Asaf, o Salmo 73, um dos salmos que nós temos uma vasta alegria em poder ler e perceber o cuidado paternal de Deus, quando então os nossos olhos são postos sobre a prosperidade dos ímpios. Dr. Bart Lloyd Jones tem um livro específico, um sermão específico sobre isso, e ele diz, quase me resvalaram os pés, se não fosse o Senhor. E diz, então me adentrei aos atos do Senhor, e ele então é restaurado essa alegria e o seu contentamento em Deus. De igual forma, o próprio Senhor Jesus, ele diz para os seus discípulos, meus amados, no mundo vós tereis aflições, contudo, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a confiança e o revigoramento do coração dos seus discípulos, a quem Jesus devota ao seu amor, está justamente em colocar os seus olhos, a sua vida nele mesmo. Tiago, talvez uma das expressões mais difíceis, ou talvez mais desafiadoras para a nossa realidade cristã hoje, no capítulo 1, quando ele diz bem assim, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias privações. Irmãos, não é fácil isso. Ainda que todas essas coisas estejam na nossa mente. Eu nasci num berço presbiteriano, minha mãe presidente de SAF, que amamentava a minha irmã, e eu a que segurava depois a minha irmã para que ela pudesse continuar presidindo a reunião da SAF. Meu pai não era crente no Senhor Jesus, o Senhor ainda não havia convertido o coração dele, e eu sou o filho mais velho na minha casa, então era eu que sabia disso tudo, sabia sobre a soberania de Deus. Mas há momentos em que nós somos levados a provar da soberania de Deus. Há momentos em que Deus agora diz bem assim, ok, joia, academicamente, teologicamente, eclesiasticamente, isso é muito bonito, muito extraordinário. Agora deixa eu trazer assim você para perto. Jó, ele diz bem assim para Deus, Deus, eu quero uma só coisa ao Senhor, eu quero uma audiência com o justo juiz. Eu quero, Deus, estar diante de Ti. Os irmãos sabem muito bem, os irmãos possuem um pastor muito zeloso para com a doutrina bíblica, que o profeta Isaías não vivia um tempo muito fácil também.
havia experimentado um momento áureo, quando então, na morte do rei Uzias, ele tem ali as expectativas de uma nação sendo elas colocadas por terra. Um momento de grande prosperidade, um reinado maravilhoso, um tempo em que a nação de Israel progredia na sua moralidade, fruto da sua caminhada junto àquele que era o Senhor de sua história. Contudo, os anos então levaram este mesmo povo a se distanciar do Senhor, e há um divórcio entre a ortodoxia e a ortopraxia, o entendimento de que Yahvé é o Deus da aliança se perde quando não há um cumprimento dessa aliança. E então, meus amados irmãos, desde o capítulo de número 52, mais precisamente a partir do verso de número 13, melhor dizendo, 52, verso 13, você começa então a ter o vislumbre da obra maravilhosa do servo sofredor, da obra maravilhosa do Senhor Jesus, e é justamente como uma promessa vinda do ministério de Cristo, é que essas verdades são colocadas aqui dentro dos nossos olhos. Um grande servo do Senhor, chamado Dr. John Oswalt, ele vai dizer que este capítulo é o capítulo do encorajamento. Este capítulo é o capítulo onde você tem a expectativa posta sobre o coração de um povo agora que torna novamente a esperar no Senhor. Meus amados, a gente olha para as nossas igrejas, para a realidade do cristianismo hoje, e sabe que nós, agora falando do nosso reduto presbiteriano, nós corremos um risco muito sério de se ver encantado com este conteúdo tão radical das Sagradas Escrituras, no sentido da sua transformação que é proposta, e ao mesmo tempo perder de vista o poder da palavra, perder de vista, meus amados irmãos, a eficácia da palavra, perder de vista a suficiência da palavra na nossa vida. Não é nenhum exagero dizer aqui nessa noite que nós temos crentes em Cristo Jesus que têm se tornado áridos na sua dependência de Deus, na sua expectativa da intervenção do Senhor, são céticos àquilo que Deus promete em sua palavra, naquilo que Deus tem como garantia. Aquele que começou boa obra em vós, Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E de repente a gente se vê orando para que Deus possa então completar a sua salvação sobre a nossa casa, e ao mesmo tempo a gente diz: o coração dele é muito duro, é impossível que ele se converta. Que cristianismo é esse? É possível, meus amados irmãos, que nós sejamos apegados a todos os doutrinamentos maravilhosos da bendita palavra do Senhor, mas o nosso coração esteja longe, esteja distante. Pode ocorrer entre nós, não falo apenas da igreja aqui, mas dentro de uma realidade presbiteriana, das nossas igrejas, tão zelosa para com a doutrina, que venhamos a nos acomodar. Nós gostamos de ouvir bons sermões, não é verdade? Nós gostamos de ouvir bom sermão, nós gostamos de sermões elaborados, sermões estudados. Nós falamos, os nossos pastores são pastores que se dedicam, os nossos pastores pregam em todos os púlpitos, mas não recebem em seus púlpitos qualquer pessoa, e espero que não seja eu também qualquer uma pessoa aqui entre vós nessa noite. Quem sabe um dia a gente possa voltar, mas às vezes nós nos conformamos com isso, em ouvir. Tiago diz no capítulo 1, verso 22, que nós não podemos ser apenas ouvintes, nós precisamos ser praticantes da palavra de Deus, nós precisamos colocar em prática, é vital, é fundamental a nossa vida cristã, que a nossa teologia ela seja cristã, irmãos, que a nossa teologia fale à mente, fale ao coração a respeito da vida de Cristo, e que então possamos produzir os frutos dignos do nosso Senhor Jesus. Precisamos não apenas ler a palavra, nós precisamos ser averiguados pela palavra,
nós precisamos ser confrontados diariamente pelas implicações pessoais da palavra de Deus sobre a nossa vida. O mais eloquente, a voz mais poderosa é a voz do amor de Deus por meio da sua palavra. É ela quem vai modelar o nosso coração. Não basta ser um perito cristão, irmãos. Eu fiquei pensando antes de vir para cá, falei, Senhor, será que nós não somos pessoas assim? Que às vezes nós ficamos rodeando em torno de um texto sem que ele possa então falar ao nosso coração a profundidade que se propõe a falar, de forma que sejamos mudados por este texto. No capítulo de número 54, o profeta Isaías diz que este povo ele está alienado de Deus. Então Deus, mais uma vez, vai ao encontro deste povo e cura o coração deste povo de sua pobreza, de seu desespero espiritual, e agora eles são revestidos pela glória da justiça de Deus. Deus dizendo para eles, eu estou guerreando as suas batalhas, eu estou pleiteando a sua causa, o seu deleite sou eu sou o Senhor da história de vocês. Capítulo 55, verso 1 ao verso número 7, o profeta faz um apelo para que a nação de Israel se achegue ao Senhor e se aproprie das verdades de Deus à sua história. São 12 imperativos, são 12 ordens que implorem para que o seu povo se reserve a buscar e a entender o amor, a paternidade de Deus que tem sido agora oferecida a este povo. E a partir do verso de número 10, irmãos, estes versículos nos apresentam as razões pelas quais nós devemos buscar ao Senhor. Uma palavra de encorajamento ao nosso coração, uma palavra de esperança à nossa vida, uma palavra que diz bem assim, olha como é extraordinário poder perceber que o Deus da palavra tem um propósito por meio de sua palavra. Olha como Deus não permite que a sua palavra volte vazia, assim como a chuva e a neve cumprem o seu propósito. Ele faz essa analogia com a palavra, ele diz, a palavra também cumprirá o seu propósito. E o verso de número 13, ele diz, o propósito é que a glória do Senhor seja manifestada. É que o seu povo o adore, que o seu povo o bendiga, que o seu povo o celebre, que o seu povo possa tributar a honra que é devida tão somente à sua vida. De que maneira? Quando nós estamos reunidos aqui, também o é, amados irmãos. Mas, sobretudo, ele está falando de uma vida transformada, de uma vida que expressa a sua confiança no Senhor, de uma profissão de fé que seja não apenas publicada pelos seus lábios, mas seja publicada pela sua vida. Uma transformação genuína, caráter e personalidade moldados pela vida e pela graça do servo sofredor, daquele que entregou a sua vida por nós, pela ovelha muda, por aquele que sofreu no nosso lugar, por aquele que aplacou a ira de Deus sobre a sua própria vida, para que fôssemos constituídos filhos do Senhor, irmãos. A glória do Senhor é manifesta assim. A glória do Senhor é manifesta quando a sua igreja, em primeiro lugar, irmãos, percebe que a palavra de Deus, ela é fidedigna e é infalível. Ela é fiel em tudo quanto agora apresenta como realidade a nossa vida. E o texto, então, o verso de número 10 e o verso de número 11, ele está usando aí de uma analogia de uma realidade ordinária para mostrar o que Deus faz de forma extraordinária na nossa vida. Como Deus dia a dia vai convertendo o nosso coração a Cristo. Eu e você, meus amados irmãos, sabemos muito bem que nós não somos ainda o que deveríamos ser. Eu não sou perfeito. Nenhum de nós que aqui estamos somos perfeitos. Perfeito é só um, Cristo Jesus. E Ele é justamente este grande referencial para a nossa vida. Contudo, isso não pode ser uma justificativa para que
sejamos o que outrora éramos. Se nós não somos ainda o que deveríamos ser, nós precisamos trazer à nossa mente também que nós não somos mais o que lá atrás éramos sem a pessoa de Cristo Jesus. E então o profeta Isaías está olhando para essa nação, uma nação que tem os seus olhos postos agora sobre uma nova realidade. O tempo de prosperidade passou, um novo reinado foi estabelecido, e este povo está andando agora desviado dos caminhos do Senhor, e há uma promessa de vida, há uma promessa de esperança, dizendo: porque assim como desce a chuva, assim como desce a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra. Ele diz: assim é a palavra que sair da minha boca. A força dessa mensagem está na palavra de Deus, palavra fiel, palavra infalível, palavra essa que é o resultado da maravilhosa obra do Senhor Jesus pelas nossas vidas. Ele é o Verbo encarnado de Deus. Dr. Charles Spurgeon, ele diz de forma muito especial, quando então explora os textos do Antigo Testamento, ele diz: olha, se nós não encontrarmos Cristo lá, volte a este texto, porque este é o tesouro maior. Embora você não tenha o nome de Cristo Jesus, se você abrir os capítulos anteriores e avançar para os que diante de nós estão, não tem como dizer Jesus não está aí. É impossível. Até porque, teologicamente, o livro do profeta Isaías é o maior livro teológico do Antigo Testamento e o livro mais messiânico do Novo Testamento também. E então, meus amados irmãos, de forma surpreendente, Deus, na pessoa do seu grande profeta Isaías, diz: olha, o braço do Senhor, ele se opõe aos que agora vivem como se separado dele o fossem, aqueles que não confiam na sua palavra, aqueles que caminham segundo a inclinação do seu próprio coração, aqueles que agora decepcionados ou frustrados, porque as expectativas do seu coração foram colocadas, quem sabe, em um rei que morreu, ou talvez sobre um profeta, ou sobre a realidade financeira de sua vida, ou sobre qualquer outro objeto que não seja Deus, estão agora alijados da presença do Senhor sobre a sua vida. E de forma inteligente ele usa essa comparação da chuva e da neve. No Oriente Antigo próximo, a chuva e a neve era o que determinava justamente entre a vida e a morte. Entre a vida e a morte. E é isso que o profeta Isaías, ele está colocando diante de nós, como o Salmo de número 133 fala do orvalho sobre o monte, do qual o Monte Hermon está à beira de um deserto, e ali está a vida do orvalho que desce, e o deserto uma realidade mortífera diante deles. E ele diz: ele rega a terra. Salmo 126, ele diz: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Ele diz: Deus torna a trazer vida. O profeta Isaías, meus amados irmãos, ele agora diz bem assim: só algo vindo da parte de Deus, algo que desça dos céus, é capaz de trazer esperança. Uma boa colheita sobre uma terra que passa a ser fértil. Ele diz: só algo vindo da parte de Deus pode prover a cada um de nós a expectativa de uma fartura vindoura, pão sobre a terra. Ele diz: e façam brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a designei. Meus amados irmãos, o profeta Isaías está dizendo aí que a fonte não é a chuva nem a neve. O profeta Isaías está dizendo que a fonte da vida
é a palavra de Deus. E eu gostaria de perguntar para você nessa noite, perguntar ao meu coração, será que de fato temos acolhido a palavra como a autoridade que ela tem sobre a nossa vida? Será que temos confiado a tal ponto de, em meio à adversidade, continuar dizendo assim: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele vive. Ó Deus, ainda que os meus olhos não contemplem aquilo que tenho como expectativa diante de Ti, eu sei que o Senhor redundará todas essas coisas para a glória do Teu próprio nome. Afinal de contas, nós cremos que todas as coisas cooperam para a nossa salvação, diz assim o apóstolo Paulo. Todas as coisas cooperam. Em segundo e último lugar, verso de número 12 e o verso de número 13, o profeta Isaías nos brinda com a alegria de poder não apenas ficarmos extasiados com a palavra e os benefícios de sua palavra, mas ele fala dos resultados visíveis dessa palavra na nossa vida. Ele diz: saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Muito provavelmente, nos diz os estudiosos, os teólogos, que este texto tem como finalidade apresentar a volta do exílio. É uma antecipação daquilo que Deus já havia preparado desde toda a eternidade, e agora está ratificando diante do coração do seu próprio povo. Então você vê aí, se de fato este é o contexto que o profeta propõe nos ensinar, ele está falando de uma nova realidade. Após 70 anos de grande adversidade, de um ensinamento difícil por meio das lutas que haveriam de enfrentar na Babilônia, Deus agora previamente mostra como eles seriam guiados. Qual é a proposta disso? A proposta é a adoração a Deus, irmãos. Adorar a Deus. E aí o verso de número 13 vai dizer bem assim: porque Deus vai mudar a sorte de vocês. O mais comum é que, se um broto de espinheiro nasça no fundo do seu quintal, sendo ele regado sobre o poder da chuva e da neve que cai sobre ele, é que este espinheiro possa florescer, crescer e se tornar um grande espinheiro. Contudo, há uma contrariedade aí. O texto diz bem assim que haverá uma transformação. Transformação essa no coração da nação de Israel. Ele diz: vocês deixarão de ser espinheiro. Meus irmãos, não há uma vida divorciada de uma prática cristã. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz bem assim: aquele que mentia, não minta mais. Nós continuamos crendo no poder que há por meio do perdão de Deus. Quantos crentes convivendo debaixo do mesmo teto, adorando ao Senhor domingo após domingo, não se apropriam do perdão de Deus sobre a sua vida? Continuam espinheiros dentro da casa do Senhor. Vidas não foram transformadas, não foram confrontadas com as realidades do céu, as suas vidas. Em lugar da sarça crescerá a murta. Ele diz: haverá uma restauração plena. Meus amados irmãos, são resultados maravilhosos da bendita palavra do Senhor. É claro que há aí um certo lirismo, há uma poesia, há um encantamento, mas são instrumentos de um sábio profeta, de alguém que foi criado no meio de um povo que estudava, de eruditos, e ele diz assim: Deus fará isso na nossa vida. Israel, Deus tem posto os teus olhos sobre vós. Dr. Heido Boss, ele diz que esses elementos das árvores que batem palmas são os exilados voltando da Babilônia, sendo agora guiados pelo Supremo Pastor para o seu lar. E essa é a nossa figura.
Cristo Jesus tem nos guiado. A nossa terra não é aqui, irmãos. Nós somos peregrinos nessa terra. Portanto, nós devemos ter um cuidado muito grande com aquilo que os nossos olhos têm se amoldado. E as expectativas do nosso coração talvez tenham sido mais voltadas para um consumismo que tem sido apregoado dia após dia, do que descansar em Deus. Uma maravilhosa manifestação da alegria de toda a terra, que vai além do regresso. É uma mensagem messiânica, ela aponta para Cristo Jesus. E o texto, verso número 13, diz que haverá um memorial perpétuo. Memorial este que está apontando para o grande livramento operado por Cristo Jesus por meio de sua obra na nossa vida. Ele nos livrou da morte, da condenação eterna e do inferno. Meus amados irmãos, estes versos são versos que eu olho para eles nessa noite e não consigo ver outra coisa a não ser Deus dando a nós um fôlego para que continuemos cultuando o nome dEle. 30 anos de uma igreja, louvado seja o Senhor, quantas vitórias o Senhor nos tem concedido quanto igreja na cidade nobre. Eu perguntava ao reverendo Jorge como é que era essa igreja, ele contando a estrutura física. Quantas pessoas passaram já por essa igreja? Você que está aqui, tive o privilégio de conhecer alguns membros fundadores já aqui nessa igreja. Quantos feitos extraordinários de Deus. Fixa os teus olhos neste foco central. Você foi criado para o louvor do Senhor, a glória do Senhor, para adorar o Senhor. Meus amados irmãos, quantas coisas nós somos desafiados a fazer, contrariando o nosso próprio coração, que nós não gostaríamos de fazer, mas nós o fazemos em adoração a Deus, em serviço ao Senhor, e somos edificados diante disso. Quantas vezes no ministério pastoral eu me vejo assim, confrontado com isso, às vezes cansado, não querendo talvez nem visitar alguém que você diz assim, meu Deus, eu vou para lá, ouvi a mesma história, 20 anos e tal, e de repente naquela caminhada você se depara com alguém novo, ou então aquela história agora torna a ter vida ao ser compartilhado, ou um feito novo, e você sai edificado, você sai agora revigorado nas suas forças, porque o propósito é adorar a Deus. Ó Deus, eu não quero ir, ó Deus, eu não tenho vontade de ir, mas para a glória do nome do Senhor, eu vou, Deus, seja o Senhor glorificado na nossa história. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz que os servos servem aos seus patrões para a glória de Deus, os filhos honram os pais para a glória de Deus, as esposas são submissas aos seus maridos como ao Senhor. Tudo é para a glória de Deus. Nós estamos aqui reunidos nessa noite. E todas essas metáforas que nos são apresentadas aqui servem para mostrar uma única coisa: a força da palavra de Deus. Deus será glorificado, meus amados irmãos. Independente daquilo que eu faço, daquilo que eu não faço, Deus será glorificado. Deus será adorado. A única pessoa que perderá em tudo isso sou eu, quando só nego a mim mesmo o privilégio de vir bendizer e engrandecer a Deus, olhar para trás e poder perceber o quanto Deus já fez isso na história do seu próprio povo, e agora ter uma mensagem de esperança, dizendo-me assim: saireis com alegria e em paz sereis guiado. Um povo atormentado, um povo sem direção, um povo que agora caminhava segundo a sorte da vontade dos seus próprios inimigos, mas ele diz: o Senhor os guiará. Os montes e os outeiros renderão louvores a Deus. E será isso para a glória do Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Cumpre-se aqui o propósito designado por Deus à nação daquele povo naqueles dias: transformar corações infiéis, empedernidos, corações desviados, tornar corações hedônicos,
tornar vidas egoístas em adoradores a um único e verdadeiro Deus. Meus amados irmãos, essa passagem ela se propõe a nos apresentar um degrau a mais da nossa maturidade cristã. Avançar. E este crescimento ele se dá em uma única direção, nessa verticalização diante de Deus. Adorar a Deus. Siga firme. Não permita que as lutas, os problemas possam sufocar a alegria que Deus pôs no seu coração em adorar o Senhor. Nós devemos relembrar diariamente os propósitos de Cristo em nossa vida. Seria muito vago se eu apenas dissesse isso e não dissesse para você quais são esses propósitos. Primeiro deles, não se esqueça, somente o amor de Cristo pode defender o nosso coração de outros amores. Se você não amar a Cristo acima de todas as coisas, você vai se apaixonar por este mundo. Você será atraído a uma manifestação raivosa, rebeladora contra o próprio Deus. Somente a adoração a Cristo tem o poder de proteger a mim e a você dos ídolos sedutores do nosso próprio coração, que agora também sussurram nos nossos ouvidos a desprezarmos a Deus. Somente a adoração a Cristo. Somente a glória do Cristo ressurreto pode guardar-nos da nossa glória própria, irmãos. Irmãos, nós somos tendenciosos à vaidade. Nós somos tendenciosos a desejar os aplausos. Eu amo quando o Dr. Abraham Kuyper, em sua grande obra sobre o Espírito Santo de Deus, ele fala sobre isso. Ele fala que essa é a missão do Espírito Santo de Deus, projetar a Cristo. Somente a glória do Cristo ressurreto pode guardar o meu coração contra um caminhar em uma direção de destruição. Somente Cristo pode me ajudar a lutar contra as forças da minha velha natureza humana. Somente uma profunda gratidão ao servo e Salvador sofredor pode conduzir o meu coração a um contentamento genuíno. Somente uma identidade enraizada em Cristo é que fará de nós pessoas livres de buscar satisfação fora do reino de Deus. Somente isso. E eu rogo nessa noite que a vida de Cristo, por meio da palavra viva de Deus, cumprindo o propósito de dirigir a sua igreja à adoração ao seu nome, possa ser visualizada através desta amada igreja, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus muito vos abençoe, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amado Deus e eterno Pai, santificado seja o nome eterno do Senhor. Obrigado a Deus pela palavra do Senhor nas nossas vidas. Obrigado, Jesus Cristo, por ser a encarnação da palavra de Deus. Pela grande salvação que o Senhor promoveu às nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo do Senhor, por aplicar essa palavra ao nosso coração. Obrigado por nos regenerar. Obrigado por nos apresentar este evangelho de transformação, de restauração de um relacionamento rompido por causa do nosso pecado. Obrigado por nos garantir vida e vida eterna.
Ó Deus, nesta noite nós te agradecemos pela vida desta igreja. E pedimos, ó Deus, que o Senhor continue abençoando, ó Deus, para que possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E que os frutos dignos do Senhor sejam colhidos, ó Pai, por meio da membresia dessa igreja. Nós te agradecemos e rogamos, ó Deus, que a graça do Senhor, o amor incomparável de toda a sua glória, a presença fortalecedora, renovadora, santificadora do Espírito Santo do Senhor, seja sobre vós, meus amados irmãos, igreja do Deus vivo, hoje e para todos sempre. Amém e amém.